legal ou não tá? Segura a emoção que hoje ainda tem muito pela frente. Olha, nós estamos às vésperas de viver mais uma grande festa da democracia. Amanhã, eu só quero desejar a todos os presentes e o pessoal de casa que assiste em todo o Brasil um voto consciente. Só cabe dizer aqui que a corrupção não tem justificativa. A corrupção não tem partido, não tem lado, não tem cor, não tem ideologia. Não tem esse papo dos meus ladrões são melhores do que os seus. Vossa Excelência! Estão nas bancas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados, nos fundidos dos senhores vereadores, nas perucas dos senhores senadores. Senhores, 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 minha senhora, senhores, senhores, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão. Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo, chorando que dá pena quando sabe que estão em cena. Para as câmeras sem saber que são filmados, um dia o sol ainda vai nascer. Quadrado! Estão nas mangas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados, nos fundidos dos senhores vereadores, nas perucas dos senhores senadores. Digam, senhores! Senhores, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão. Isso não prova absolutamente nada, cidadão. Sob a pressão da opinião pública é que não veremos se tomar nenhuma decisão. Vamos esperar que tudo caia no esquecimento. Sim, aí então, faça-se a justiça, a nossa, é claro. Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo, chorando que dá pena quando sabe que estão em cena. Para as câmeras sem saber que são filmados, um dia o sol ainda vai nascer. Estamos preparando nossas acomodações, Excelência. Puta, bandido, corrupto, ladrão, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão. Um cenário de guerra. Desde o início de novembro, ativistas, socorristas e veterinários se desdobram para tentar salvar mais de 1.000 búfalas deixadas à própria sorte em uma fazenda em Brotas, no interior de São Paulo. O caso já é considerado um dos piores envolvendo maus tratos a animais na história do país. São pelo menos 1.056 animais da espécie, a maioria fêmeas e prenhas, deixadas sem água e comida. O proprietário da fazenda, segundo consta em inquérito policial, está arrendando as terras para o cultivo de soja e transformou os pastos em campos de plantações. As búfalas eram utilizadas para a extração de leite. A mãe está tão desnutrida, ela não tem leite. Eles tentam mamar, eles sugam o sangue da mãe. Na fazenda, a corrida é contra o tempo. Na entrada da extensa propriedade, um hospital de campanha improvisado tenta trazer vida àquelas condenadas à morte. Então nós pegamos esses animais no campo debilitado ao ponto de eles não conseguirem levantarem
E aí nós trazemos para cá, então nós hidratamos, fazemos vitaminas, fazemos medicamento para tentar estabilizar esse fígado e esse rins também, e alimentamos eles com uma certa frequência melhor do que até os outros que estão no pasto, tá? A gente tem esse cuidado. Levantamos eles de 2 a 3 vezes por dia no trator, porque são animais grandes, pesados, e muito tempo deitado ele pode comprometer fígado, abrir ferida, que seria as escaras, e aí também ter atrofia de membros. Para atender os animais feridos, os socorristas convivem com um mau cheiro intenso. A 200 metros dali, se acumulam corpos de dezenas deles que não conseguiram se salvar. Eles se decompõem, a céu aberto, na companhia de urubus. E o cenário já foi pior. As equipes falam em mais de 200 animais mortos, muitos enterrados em valas, ainda vivos. Nos primeiros dias a gente não sabia qual animal resgatar, qual atender primeiro, de tantos animais que tinha caído dentro de rio, atolado em brejo, caído em meio de pasto, todos eles morrendo a mínguas ali. Os animais morreram comendo casca de árvore, alguma tentativa de se manterem em pé. A gente encontrou esse corpo aqui com o filhote do lado esquerdo, dá para ver só os ossinhos ali se você aproximar. E os dois já estavam aqui mortos. Das poucas certezas que pairam sobre os voluntários, uma é de que a flagrante situação se arrasta há algum tempo, e a de que todo o rebanho precisa de cuidados emergenciais. Eles são animais extremamente resistentes, eles têm uma força incrível, né? Se eles estavam bem e foram restrito à água e alimentação, eu acredito que entre 4 e 5 meses para estar desse estado. A gente tem uma escala de 1 a 5, que seria 5 o score corporal do animal obeso e de um animal caquético, né? E o score corporal deles está entre 1,5 a 2 de todo o rebanho. Hoje esses animais têm na faixa de 250, 300 quilos. Um animal saudável assim, ele teria na faixa de 600, 700 quilos. Uma dúvida comum a todos os que chegam e saem da fazenda Água Sumida é o motivo que levou o proprietário Luiz Augusto Pinheiro de Souza a condenar os animais a tamanho sofrimento. O que ele pensaria é como ele vai vender e como ele vai ter lucro, né? E ele não pensou nisso, porque ele poderia ter oferecido esses animais a um preço mais baixo para algum outro produtor e entregado esses animais, porque ele falou para o pessoal que a intenção dele é acabar com o rebanho para plantar soja na fazenda. Mas se ele queria fazer essa transição, existem outras formas, não de matar todos os animais. Os animais que resistiram aos maus tratos sobrevivem de doações de alimentos, água e medicamentos, além de um incansável trabalho de resistência técnica e jurídica. Os ativistas lutam para conseguir a guarda definitiva dos animais e pedem condições para continuar o trabalho de salvamento. Uma liminar da Justiça concedeu uma tutela de urgência dos animais à ONG Ara, mas limitou a 10 o número de pessoas que podem entrar na fazenda para cuidar dos animais. Porque só quem está aqui, que entende que 10 pessoas é impossível, que não deixar cuidar do rebanho que está lá na área de proteção ambiental, jogado lá, não tem condição, os animais estão piorando. Nós vamos brigar até o final pela guarda definitiva desses animais. Esse proprietário, ele não tem a mínima condição de cuidar desses animais. Isso vai ser até o fim. O proprietário da fazenda foi multado 2 vezes por maus tratos pela Polícia Ambiental. Os valores passam de 3 milhões de reais. O fazendeiro também chegou a ser detido pela Polícia Civil, mas pagou fiança de 10 mil reais e segue em liberdade. O inquérito continua em andamento. É instaurado primeiramente um inquérito policial, passados 3 dias, notando que o proprietário continuava sendo omisso, o abandono dos animais, que os animais continuavam morrendo de fome, sede. Ao ver que ele começou a arar, passar trator num pasto que ainda estava verde, aí, para mim, restou configurado o dolo, a intenção dele de ver aqueles animais mortos. Luiz Augusto Pinheiro de Souza também é dono de um restaurante na cidade de Brotas, chamado Fato de Búfala, que tem entre seu cardápio especiarias como queijo derivado da espécie. O estabelecimento já estava fechado antes do caso vir à tona. A polícia também vai investigar possível crime contra a saúde pública. Esse estabelecimento realmente ele tinha um restaurante, Fato de Búfalo, mas há alguns meses já está fechado. Esse crime contra a saúde pública, nós vamos na origem, que é lá na propriedade rural dele, onde ele tirava leite extraía leite dessas búfalas
E o local onde ele refrigerava esse leite, onde ele mantinha esse leite, está em total desacordo com a legislação vigente no país. Então nós vamos lá na origem e vamos também depois para a Anvisa ver quem comprava, quem adquiria esse leite dele, e assim vamos continuar a investigação, mas num inquérito policial à parte desses maus tratos. Centenas de búfalos vivendo em condição de abandono numa fazenda no interior de São Paulo. As imagens são tristes e a situação provocou revolta. O Fantástico passou a semana em Brotas e traz agora informações exclusivas. O que o proprietário da fazenda tem a dizer e como voluntários se uniram para resgatar os animais que estavam à beira da morte por fome e sede. 1, 2, 3. Puxa mais você, pra cá. Sobe um pouco, sobe um pouquinho. Aí. Esse é o hospital veterinário de campanha montado na fazenda Água Sumida, em Brotas, interior de São Paulo. Há 20 dias, voluntários atendem centenas de búfalos que foram encontrados no local em situação de abandono. Com o convívio, vários animais já ganharam nome. A gente apelidou de Carequinha, é um apelido carinhoso. Ela é o xodó dos veterinários. Por que tem que fazer esse trabalho para ficar em pé? Ela não se sustenta, então a gente deixa ela um tempo assim, vai fazendo fisioterapia, vai ativando o músculo. A Carequinha ainda está se recuperando, mas já melhorou bastante. Ela chegou aqui pra gente totalmente debilitada, mostrando costela, já engordou aqui uns 80 quilos. Se Deus quiser, essa aqui vai levantar. No dia 6 de novembro, a polícia veio à fazenda após uma denúncia. Esses animais estavam totalmente debilitados, numa situação de completo abandono. Esse foi o primeiro vídeo mostrando as condições dos animais. Tudo morrendo de fome. Tá vivo ainda? Perna mexendo. Magro. E novas imagens revelaram a real gravidade da situação. Precisa de veterinário aqui, né? Quando os veterinários e outros voluntários chegaram, vieram cenas de esperança. Mas as perdas continuaram. Essa semana o Fantástico foi à fazenda em busca de respostas. Quem é o responsável por esse cenário? E qual é o futuro desses animais? As polícias civil e ambiental estão fazendo um mapeamento na fazenda para identificar as valas usadas para enterrar os animais. A suspeita é de que alguns búfalos foram enterrados ainda vivos, segundo a investigação, para esconder as provas do crime de maus tratos. Será realizado um exame pericial que estão em várias carcaças. Se encontrar areia na traqueia, vamos chegar a essa conclusão. Eu, quase 20 anos de profissão, nunca tinha visto algo nada parecido e é a primeira vez, algo tão aterrorizante que nós vimos aqui. E o delegado não foi o único a ficar impressionado com o que encontrou. A gente nunca viu uma cena dessa. Nunca tinha visto. É deplorável a cena. O Fantástico teve acesso aos detalhes da investigação. Um funcionário da fazenda afirma à polícia. De uns 3 meses para cá, búfalos passaram a morrer em razão de falta de comida e água. E cerca de 100 animais foram enterrados. Aqui o cheiro já começa a ficar bem forte. Quer dizer, ele enterrava os búfalos aqui. Sim. A gente descobriu essa vala e descobriu vários animais aí embaixo. Não tinha nenhum tipo de consideração. Se uma búfala dessa aqui, ele deixou perder 40%, 50% do peso, você imagina em que estado que essas que morreram estavam. Nesse sábado, outra vala foi encontrada pelos ambientalistas. E peritos da USP e da Unesp
começaram a análise dos animais mortos. Com isso, ela consegue ver quanto tempo eles ficaram sem comer antes de ficarem doentes, quanto tempo eles ficaram sem água. O que a polícia também investiga é se houve falta de planejamento para o período de seca e se o dono da fazenda diminuiu o espaço do pasto dos animais para priorizar o plantio de soja. Na quarta-feira, o Fantástico tentou entrevistar o dono da fazenda, Luiz Augusto Pinheiro de Souza. Você acha que é normal morrer de fome e sede? Que morrer de fome e sede? A fazenda existe há anos, nunca faltou água nem comida nessa fazenda gigante. E por que está morrendo? Porque é gado velho, é gado que às vezes já está com algum probleminha, um detalhe ou outro. Mas não é melhor vender do que deixar morrer? Meu amigo, não deixa morrer. Morre naturalmente uma época do ano, quando morrer, morreu. Você acha que eles estão com score corporal normal? Meu, faz 8 meses que não chove, nenhum gado do estado de São Paulo está com score corporal normal. Score da condição corporal é uma escala usada na medicina veterinária para determinar a condição nutricional de diferentes animais, com base em uma avaliação visual. A escala vai de 1 para animais desnutridos, a 5 para animais obesos. No caso da fazenda Água Sumida, um laudo feito pelos veterinários envolvidos no resgate apontou que todos os búfalos estão entre os índices 1 e 2. Através da avaliação do score de condição corporal, a gente tem condição de saber se ele está numa péssima, numa boa, numa excelente condição corporal. Faltou capim, você tem que suplementar com algum tipo de alimento. A fome era tanta que os búfalos estavam comendo as cascas das árvores. Essa área da fazenda está toda assim, ó. Eles tentavam arrancar isso aqui para mastigar, mas é tudo muito seco. A Sol foi uma das búfalas que não resistiu a essas condições e morreu um dia depois dessas imagens. O bezerro Vitório também morreu pouco depois de ser resgatado. Como a fazenda é dedicada à produção de leite, a maioria dos animais é de fêmeas. Os bezerros vão mamar o que na mãe se ela não consegue se alimentar? Vai ver algumas mães com um bezerro de todo tamanho. É o desespero também, porque provavelmente a mãe deles morreu. Guto é um dos voluntários que resolveram ajudar. Eles vieram de diferentes pontos do país. Vai. A gente vai sondar para hidratar ela, que é mais eficiente, mais rápido. A gente conseguiu recuperar a maioria, tá? Infelizmente tivemos alguns óbitos, até pela situação que eles foram resgatados. Quando você sai para um resgate comum, você tem 2, 3 animais feridos, a gente chega e você tem um controle da situação. Aqui não, aqui muitas vezes a gente se retira e chora. O trabalho também rende momentos de celebração. Aí, galera! Como nos primeiros passos da Condessa, depois de 8 dias. Nós acreditávamos que o proprietário tinha interesse em recuperar esse rebanho. Mas ao passar dos dias aqui, nós vimos que, na verdade, o proprietário pouco se importa com esse rebanho. Esse criador, ele envergonha a própria classe. O dono da fazenda chegou a ser preso pelos maus tratos, mas pagou fiança e foi liberado. Desde então, disputa com as ONGs na justiça a tutela dos animais. Após a tentativa do Fantástico de ouvir a versão dele, Luiz Augusto mandou o seguinte áudio para o prefeito de Brotas. Ô Leandro, boa tarde, tudo bem? É Luiz Augusto. Ô Leandro, eu acho que você pode ter ódio de mim e eu tenho motivo para ter ódio de você, mas eu acho que tem um segundo bem aí em jogo, que é a imagem de Brotas. Vai sair domingo no Fantástico, tá destruindo a cidade. Você como prefeito, você pode tirar essa ONG daqui rapidinho. O prefeito de Brotas disse que se sentiu intimidado. Na segunda-feira levarei ao conhecimento do delegado que está conduzindo o caso aqui das búfalas. E Brotas, num momento desse, abraçou a causa, está comovida, está fazendo tudo possível e necessário. Luiz Augusto não comentou o áudio. Em nota, ele afirmou que não é uma pessoa ruim e não trata mal ninguém, que seu erro é não abater os animais. Segundo veterinários, animais da espécie criada por Luiz Augusto podem viver com saúde por mais de 20 anos. Carequinha, a búfala que apareceu no começo da reportagem, tem entre 10 e 12 anos.
Olha que presente, depois de 2 dias, ela ficou em pé e tá aqui, vendo o pôr do sol. Ela continua ganhando peso e retribuiu o carinho que recebeu. Beijo! Ai, que linda! Tô andando sozinha. Senhores magistrados, nas golas dos senhores deputados, nos fundilhos dos senhores vereadores, nas perucas dos senhores senadores. Senhores, 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 minha senhora, senhores, senhores, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão, sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo, chorando que dá pena quando sabem que estão em cena. Para as câmeras sem saber que são filmados, um dia o sol ainda vai nascer. Quadrado! Estão nas bancas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas golas dos senhores deputados, nos fundilhos dos senhores vereadores, nas perucas dos senhores senadores. Senhores, minha senhora querida, senhores, senhores, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão, filha da puta, bandido, ladrão. Isso não prova absolutamente nada, cidadão. Sob a pressão da opinião pública é que não veremos de tomar nenhuma decisão. Vamos esperar que tudo caia no esquecimento. Sim, aí então, faça-se a justiça.